Olá, meus queridos, tudo bem? Que bom que você está aqui mais uma vez, ou quem sabe pela primeira vez. Estamos aqui outra vez para compartilhar algo que o Senhor tem nos falado, algo a respeito da palavra do Senhor. E hoje eu queria falar sobre uma coisa, sobre dívida. Sabia que você tem uma dívida? Aliás, você tem pelo menos 2 dívidas. Se você achava que você não tinha nenhuma dívida, ou se você acha que você tem muitas dívidas, tem 2 dívidas que você vai ter para o resto da sua vida. Mas são dívidas boas. Vou falar sobre isso hoje. A palavra nos fala lá em Romanos, no capítulo 13, dos versos 8 ao 10, que nós não devemos dever nada para ninguém, a não ser o amor. E ele fala ainda que quem ama ao próximo tem cumprido a lei, né? Essa dívida, ela é necessária. Nós precisamos ser devedores do amor. Nós sempre seremos devedores do amor para com o próximo, para com as outras pessoas. É uma dívida necessária e perpétua, né? Nós vamos levar essa dívida conosco até o fim. O amor, ele tem que controlar as nossas ações. Todas as nossas ações, todos os nossos pensamentos, todas as nossas atitudes devem ser controlados pelo amor. A hora que a gente conseguir fazer isso 100%, a gente está isento de pecado. Por quê? Porque o amor, ele cumpre a lei. O amor, se você ama o próximo, você não vai fazer mal nenhum para o próximo. Se você ama a Deus, você vai cumprir a lei de Deus. Então, se você tiver todas as suas ações, todas as suas atitudes regulamentadas pela lei do amor, você não peca. Você não vai cometer nenhum erro. Essa dívida, ela não diminui. Não importa o quanto você já pagou dela. Você pode pagar todo dia, você está pagando essa dívida diariamente, mas ela não diminui. Você vai continuar devendo essa dívida, você vai continuar pagando essa dívida. Entende? Ela não diminui a dívida, o fato de você pagar. E isso não quer dizer que você não deva pagar. Pelo contrário, você tem que pagar, né? Essa dívida, ela é preventiva, né? À medida de que você vai pagando essa dívida, você vai se prevenindo contra o mal. Não só pelo fato de você não cometer o mal, mas como pela lei da semeadura, né? Aquilo que você planta é o que você vai colher. Então, se você planta amor, você vai colher amor. Então, você vai prevenir o mal quando você cumpre com a lei do amor. Legal, né? Outra coisa é que o amor, ele tem que ser ágape, né? O que é um amor ágape? É um amor incondicional, é um amor que ama sem querer nada em troca, sem esperar nada em troca, sem esperar, não é um toma lá da cá, né? É um amor livre, é um amor incondicional, que não tem nenhuma condição, você não impõe nenhuma condição para amar, né? Esse é o amor ágape, e é esse tipo de amor que nós devemos ter pelo próximo, é esse tipo de amor que o Senhor tem para conosco, né? A falta de perdão, a mágoa, o ressentimento, a raiva, e mesmo dívidas financeiras, né? Isso tudo são dívidas que nós podemos ter, né? Mas não devemos ter, né? Nem dívidas financeiras, nem dívidas de nenhum tipo, né? E a falta de perdão, a raiva, a mágoa, ressentimento, isso é um tipo de dívida. E toda dívida nos prende. A gente se torna escravo da dívida, né? Não tem nada pior para alguém que é honesto, para quem que sempre quis fazer as coisas tudo certinho, de saber que está devendo, de saber que tem uma dívida, que não conseguiu honrar um compromisso. Isso é terrível, isso aprisiona a gente. E não é diferente quando a gente fala de perdão, ressentimento, mágoas, né, de raiva. Essas dívidas precisam ser pagas, e a maneira de pagar essa dívida é com o amor. Entendendo que o próximo, ainda que o próximo tenha errado para conosco, eu posso amá-lo, eu posso
olhar para aquilo e sem ter mágoa, sem ter ressentimento, ainda que exista uma dor, ainda que naquela ocasião gerou uma dor, né? Hoje o que tem talvez seja no máximo uma cicatriz, deveria ser no máximo uma cicatriz, né? A gente olha, a gente lembra, um dia eu machuquei aqui, mas não dói mais, não tem ferida mais aberta, não sangra mais. Então o ódio, o amor, o ressentimento, a mágoa, né, são feridas abertas. E a gente precisa deixar essas feridas cicatrizarem. E a maneira, o bálsamo que vai fazer com essas feridas cicatrizem é o amor. Quando a gente escolher amar, não é? O amor é uma escolha, né? E são dois tipos de dívidas, né? Eu posso ter uma dívida ruim com a pessoa, né? Ficar devendo dinheiro, posso ficar devendo perdão, posso, né, ficar devendo por estar ressentido, por estar com raiva, por estar magoado. Mas eu também posso dever amor. E é uma escolha. O que eu quero dever, né? O que eu quero dever? Eu quero dever amor. Jesus, ele falou em Mateus, né, lá no capítulo 22, a partir do verso 37 até o 40, que o maior mandamento é o amor, né? Que amarás o Senhor teu Deus de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, e ao próximo como a ti mesmo. Então, quando você ama o próximo como você ama a si mesmo, como você ama a Deus, você está cumprindo a lei, você está cumprindo todos os mandamentos, porque todos eles dependem do amor. Quando você ama, você cumpre com todos eles, com todos os mandamentos de Deus. Não existe nenhum mandamento que fica de fora quando você cumpre com a lei do amor, né? E a lei do amor nesses três aspectos, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo e amar a você mesmo. Então, quando você ama, cumpre a lei do amor nessas três esferas, você está livre do mal, né? Você está livre de sofrer retaliações, você está livre de sofrer engodos, né? Ainda que a gente saiba que o mundo jaz no maligno, o mal está no mundo, né? Mas pelo menos no que diz respeito, no tocante à lei da semeadura, você está plantando algo bom, você está plantando amor e você vai colher amor, né? E eu falei no início que a gente tem duas dívidas que a gente vai dever sempre, né? E a primeira delas eu citei, é o amor. Eu devo amar o meu próximo e você sempre devedor disso, por mais que eu tente pagar, eu vou continuar devendo. E da mesma maneira, nós somos devedores do amor do Pai, né? E a Bíblia fala que porque Deus amou, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, Ele, por amar, Ele deu. E esse amor de Deus, né, e a Bíblia também fala, Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo Jesus morrido por nós, sendo que nós ainda éramos pecadores. Ou seja, Deus olhou para a gente no estado que a gente estava, na maneira como Ele nos olha como estamos hoje, e Ele nos ama, né? Romanos capítulo 8, a partir do verso 35, fala do amor incondicional de Deus, do amor que nada pode me separar do amor de Deus, nada, nem a morte, nem a vida, nem coisas do presente, nem coisas do passado, nem coisas do futuro, nem os anjos, nem principados, nem potestades, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, Cristo Jesus, Ele é a expressão do amor de Deus por nós, e nós seremos eternamente devedores também do amor de Deus. Então eu devo amar, nossas dívidas, né, são amar o nosso próximo e amar a Deus, porque Ele nos amou primeiro, né, e Ele ama a todos. Então cabe a nós também semearmos esse amor. Embora nós somos eternos devedores e seremos eternos devedores do amor de Deus para conosco, Ele nos deu esse amor de graça. Então, assim, essa dívida é uma dívida que a gente não vai pagar e Ele não vai cobrar essa dívida de nós. Mas seremos eternamente gratos e eternamente devedores dele, entenda isso. Não estou dizendo que a gente tem que pagar pela salvação, pagar pelo amor de Deus. Não, o amor de Deus é ágape, como eu falei, né? Ou seja, Ele é incondicional, Ele me ama apesar de mim, Ele me ama apesar de qualquer coisa. Então, nada que eu fizer para merecer, eu não vou merecer. Nada que eu fizer para querer pagar, eu vou conseguir pagar. Então entenda que o amor dele, Ele deu de graça, né? É a graça de Deus. Mas nós somos devedores no sentido de que
é um amor infinito, é um amor que é imensurável o valor desse amor, né? Agora, já em relação ao próximo, nós devemos esse amor. Nós temos que pagar diariamente, embora sabemos que vai ser uma dívida que a gente vai ficar pagando pro resto da vida. Vou deixar aqui o link lá do blog para você ir lá meditar. Vou escolher uma meditação que fale sobre esse tema. Vou deixar aqui no link dessa mensagem e que você possa ouvir, compartilhar, dar o seu like aí, clica no sininho para você receber notificações das próximas mensagens e que Deus te abençoe.